O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos então a oportunidade de hoje poder dar início a um novo ciclo na nossa vida, né? A vida religiosa, porque iniciamos um novo ano, como disse e repito mais uma vez, e também um novo tempo, o tempo do advento. Palavra essa então que significa aquele que há de vir. E quem que é que há de vir? Ora, é Jesus. E aí você pode me dizer, mas diácono, Jesus já veio. Sim, Jesus já veio. Mas nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, nós então fazemos, aquilo que na teologia nós chamamos de anamnese, ou seja, fazer memória, de poder viver novamente esse Deus que veio, se encarnou, se fez um de nós, para poder então nos redimir, para poder nos salvar. Mas é claro, nós então celebramos essa grande festa, porque isso aí marca para sempre a história da humanidade. Tanto que quando nós estudamos história, seja da igreja, seja a história nossa enquanto humanos, a história é marcada pelo tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é um evento que marca para sempre a história da humanidade. E assim então, meus queridos amados irmãos, é claro que nós então celebramos esse marco na nossa vida, mas também lançando o olhar para a segunda vinda do Senhor, porque sabemos que Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, como daqui a pouco nós iremos então renovar na nossa profissão de fé. Então, nós projetamos, é claro, essa realidade de Deus que veio habitar entre nós, mas lançando para a segunda vinda dEle. E a palavra que hoje a liturgia norteia para que nós possamos estar preparados é justamente essa de vigilância, de preparar-se então, não somente as casas com árvores bonitas, com aqueles piscas, famosos, todo enfeitado, coisa linda, mas preparar essa luz também dentro de cada um de nós. Porque do que adianta a nossa casa, física estar bonita, mas a nossa casa interior estar ali toda mal acabada, em ruínas, com mágoa, ressentimento, com tantas coisas que nós vamos colocando dentro de nós. Então é preciso nos preparar, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá, ou que nós iremos até Ele. Então, é justamente por esse motivo que nós então celebramos esse tempo do Advento, nos preparando para esse grande marco para a história da humanidade. Já os primeiros cristãos, na igreja primitiva, eles viam a necessidade, porque celebrar esse acontecimento, esse fato, não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Por exemplo, você quando é convidado para ir para um casamento, uma festa, você vai de qualquer jeito? A gente não vai. A gente se prepara, principalmente as mulheres, aquele de banho de cabeleireiro, de maquiagem, de unha, enfim, tudo aquilo que de fato serve para nos preparar, nos tornar mais belos, para esse grande evento. Então os cristãos viram também essa necessidade, poxa vida, celebrar o Natal,
de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Então foi surgindo, né? E surge então esse tempo de preparação para poder celebrar essa grande festa do nascimento de Jesus Cristo. E assim então, meus queridos amados irmãos, a cada domingo nós teremos a oportunidade de poder então nos preparar. 4 domingos que antecedem o Natal, nós temos então a oportunidade de a cada domingo acender uma das velas que compõem aqui a nossa coroa, que ocupa então aqui também, né, destaque no nosso ambiente celebrativo. Por quê? Para mostrar para nós a proximidade do Natal, porque o tempo passa tão rápido. Quantas pessoas, né? Poxa vida, mas já estamos entrando em dezembro. Hoje é o último dia de novembro. A partir de amanhã já é um novo mês, o último mês do ano de 2025. Passa muito rápido o tempo. Então nós precisamos de sinais que nos apontam, né? Essa tempo que vai passando e muitas vezes nós não percebemos. E assim então, hoje nós acendemos essa vela roxa, né? Que mostra para nós que esse tempo não é aquele tempo de tristeza, de melancolia, de dor, não é nada disso. É um tempo que requer e exige de nós o que? Uma serenidade, de nós podermos então rever a nossa vida, aquilo que nós precisamos melhorar. Por quê? Para poder iniciar um novo ano, a gente traça planos, né? Olha, o ano que vem eu vou tirar férias, eu pretendo ir para fazer isso, aquilo, outro, eu quero reformar minha casa, eu quero mudar isso, aquilo, outro, trocar de carro, enfim, trocar tantas coisas materiais. Por que não lançar também projetos, né, de vida enquanto ser humano? Ora, esse ano, olha, eu então falei mal de muitas pessoas, me envolvi em muita fofoca. Esse ano eu vou melhorar, eu vou mudar, mas não pode ficar somente no papel. É preciso de fato abraçar essa causa para que a gente possa estar preparados, para que quando o Senhor chegar não nos pegue de surpresa, né? Para que nós possamos ser surpreendidos, né, na hora, no momento que o Senhor vier. Mas pelo contrário, estando preparados, seja hoje, amanhã, seja quando for, nós estaremos então ali preparados para poder nos encontrar com Ele e apresentar tudo aquilo de bom que nós então fizemos enquanto estivemos oportunidade nessa vida. E assim então as leituras podem nos ajudar a poder percorrer esse caminho para que nós possamos nos encontrar com o Senhor um dia. E nós temos então a primeira leitura de hoje, extraída então do profeta Isaías. E olha, dentro desse tempo, né, do advento, Isaías ocupa aqui um lugar de destaque, porque vamos ouvir ele por várias vezes nesses 4 domingos que antecedem o Natal. E hoje então ele fala para a sua comunidade que após o exílio da Babilônia, eles então voltam para Jerusalém, e ali então é um tempo de reconstruir, de recomeçar, é um tempo de vida nova. Só que olha, para nós hoje, né, não é fácil, imagine naquele tempo também. Por quê? Ora, como eles vão arrumar ali, angariar fundos para poder construir a sua casa, para construir o templo, para refazer a sua vida? Vão viver do quê? Como vão fazer para sobreviver? Então é um tempo que ali muitas pessoas, mesmo voltando para Jerusalém, ficaram tristes. E entre elas algumas até mesmo sentiam saudade da Babilônia, porque lá tinham pelo menos o que comer e onde dormir. Olha só que ponto, né? Hoje também não é diferente, porque muitas pessoas que têm a oportunidade de poder recomeçar a vida, elas não querem, porque é fácil eu estar aqui, né, como um pedinte, tendo ali um auxílio de alguém, ou algum benefício, do que eu pegar, então, ter que acordar 5 horas da manhã, pegar ônibus para ir para aquela empresa, lá aguentar aquelas pessoas que ficam ali, né, falando da vida de outro, discutindo, disputa, rivalidade, para ganhar ali, né, aquele salário que não dá para nada no mês. Ah não, eu prefiro viver então com esse benefício, estou bem, estou tranquilo. Muitas pessoas pensam e agem dessa forma ainda nos dias de hoje. Mas olha só que interessante, né? O profeta é aquele que mesmo diante dessa situação de desespero do povo, ele vem trazer uma mensagem de Deus para o seu povo. E aí então nós temos essa primeira leitura, porque ele, Isaías, contempla uma visão. Ele então contempla essa visão do quê? Do monte da casa do Senhor, onde estará então, olha só, firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas. Ou seja, para a cultura judaica, né, o monte, ele é precioso, porque é um lugar de encontro com Deus. Então, o templo estará ali, lá no monte, onde todos poderão então ver essa luz, que atrai, que chama várias pessoas, para que possam então ali renovar a luz da fé, que porventura
né, as dificuldades da vida vai apagando para essas pessoas e ainda hoje para cada um de nós. Então hoje o profeta convida a cada um de nós a podermos subir também ao monte, nos encontrar com esse Deus, renovar a nossa esperança, para que assim então possamos vencer todas essas atitudes, né, que infelizmente deneguem a imagem do ser humano, criados à imagem e semelhança de Deus, que agem, né, com violência, com corrupção, com injustiças, tantas coisas ruins. A cada dia nós somos surpreendidos, né, com informações, atitudes de pessoas que muitas vezes nos deixam tristes. Por quê? A que ponto está chegando a humanidade? Mas tudo isso por quê, meus queridos amados irmãos? Porque nós estamos, enquanto sociedade, estamos afastando de Deus cada vez mais e não percebemos. E a consequência de tudo isso é o quê? É justamente atitudes de catástrofes, atitudes que muitas vezes, né, nos chamam a atenção. Por exemplo, lendo esses noticiários aí, um dia uma pessoa caminhando debaixo do viaduto do Rodoanel, vai lá e empurra o outro cai ali no Rodoanel, o carro passa por cima, a pessoa, olha que atitude, a pessoa empurrar o irmão, matar o irmão. A que ponto estamos chegando, né? Isso é um dos fatos, né? Mas temos várias situações que nos chamam a atenção. E isso nos leva a poder refletir, né? Não criticar, não, esse merece morrer, esse merece isso, não. Nós não somos juiz de ninguém. Nós devemos cuidar da nossa vida, porque é do outro, deixa que ele cuide. E se ele não cuide, ele vai prestar conta diante de Deus. Agora nós devemos fazer a nossa parte. O que eu posso fazer para poder melhorar isso? Ora, eu preciso ser luz. Então que nós possamos fazer isso, ser luz para as pessoas, para que eles possam novamente se encontrar com Deus, e encontrando com Deus, meus queridos amados irmãos, tudo melhora. Olha só o que Isaías diz aqui então, olha só, Deus, é claro, Ele há de julgar as nações, e olha, Ele vai dizer o seguinte aqui, ó, transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices, né? Não pegarão em armas um contra os outros, e não mais travarão combate. Isso é um sonho, sim, é um sonho possível na medida em que nós então fazemos a nossa parte e arregacemos a manga, porque não adianta cobrar do governo, de fulano, de ciclano. É a vida de cada um de nós que nós devemos trabalhar. E o advento é esse período que nos proporciona, possibilita olhar, entrar dentro de cada um de nós e melhorarmos enquanto seres humanos. E para isso, meus queridos amados irmãos, um dos caminhos que então a liturgia de hoje nos propõe é o quê? É a casa de Deus. Olha só essa experiência que o salmista fez e convida cada um de nós também a fazermos. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. É aqui na casa de Deus que nós precisamos então renovar a nossa força, a nossa esperança. Porque coisas ruins lá fora está cheio, isso aí muitas pessoas fazem. Aqui nós precisamos de uma palavra de conforto, de esperança. É isso que nós buscamos e é isso que nós necessitamos. Então, na casa do Senhor deve ser um ambiente que nos proporcione esse encontro com Deus na palavra, na Eucaristia e principalmente também com os irmãos. E assim nós podemos renovar a esperança, renovar a força para mais uma semana, vencer, travar a cada dia os embates da nossa vida, as dificuldades. Tudo isso é preciso renovar essa esperança, e na casa do Senhor nós temos essa oportunidade de nos alimentar de Deus na palavra e também na Eucaristia. E aí nós podemos então avançar, porque olha só, essa vida nova que o Senhor espera de cada um de nós, o que é essa vida nova? Paulo nos ajuda a poder compreender isso na segunda leitura de hoje, porque olha só, vocês sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar, já passou da hora de despertar, né? Porque a noite está chegando, o dia vem vindo e nós precisamos então despojar das trevas e nos revestir de luz, a luz que vem do Senhor. É para isso que nós então devemos vir aqui na casa do Senhor, buscar ali, olhar para a nossa vida, pensar naquilo que ali eu preciso transformar em mim e deixe que o outro cuide da vida dele. Muitas vezes a gente quer cuidar do outro e da nossa, né? Ou como o próprio Mateus vai dizer num dos seus capítulos aqui, né? A gente quer tirar então a trave que está no olho do irmão, melhor dizendo, o cisco no olho do irmão, e a trave que está no nosso, a gente não tira, né? Então é preciso fazer a nossa parte, desde que cada um cuide de si mesmo, faça por si mesmo, e é claro, se ele precisar de ajuda, nós vamos ajudá-lo, mas precisamos fazer a nossa parte, né? E olha só,
é preciso vestir das armas da luz. E o que é essas armas da luz? Olha só. Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias, bebedeiras, nem de orgias sexuais, imoralidades, nem de brigas, rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus. Então o mundo de hoje, infelizmente, caminha nesse mesmo viés, ou seja, nesse mesmo caminho de poder então somente pensar em comida, a questão da sexualidade, só coisas materiais, esquece de si mesmo. Do que adianta no dia 25, ou na véspera ali, como nós então nos reunimos com a nossa família, enchemos ali a nossa mesa, nosso banquete, cheio de coisas, comidas, mas por dentro nós estamos vazios, mas a nossa mente está perdida, desorientada. As palavras que saem do nosso coração não são palavras de esperança, mas somente de tragédias, de doenças, coisas ruins. Então é preciso revestir da luz, de pessoas de esperança, porque a esperança não decepciona. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então esse amor, meus queridos amados irmãos, que nós então precisamos tomar posse e assim vencer as situações que nos impedem de nos encontrar com o Senhor. É o que o Evangelho de hoje também diz para cada um de nós. Olha só, Jesus se dirige aos seus discípulos e a nós hoje, que também somos seus discípulos. Olha, ele vai dizer o seguinte: esse dia vai chegar, esse dia de encontrarmos com Ele. Mas como estou eu para poder encontrar o Senhor? Se Ele hoje me chamasse até Ele, ou Ele viesse hoje, eu estaria preparado? Eu garanto e vou dizer por mim que ainda não. Ainda não. Mas é preciso estar preparados para que esse dia não nos surpreenda. É o que Jesus diz hoje no Evangelho, Olha só, ele vai fazer uma comparação ainda como no dia do tempo de Noé. Noé então estava construindo a arca para poder ser sinal das pessoas: olha, vocês precisam melhorar, vocês precisam mudar, vocês precisam entrar nessa arca. E que arca é essa? Ora, é a casa do Senhor, é a casa de Deus, onde todos que entram ali buscam a salvação e são ali libertos de todo e qualquer dilúvio que porventura esteja passando na vida. Então Jesus, olha, ele vai dizer o seguinte: é como no tempo de Noé. Pensa que no tempo de Noé então não falou para as pessoas, não foi sinal de Deus para as pessoas? Foi sim, mas as pessoas eram vista grossa. Lá vem esse outro aí falar de Deus. Não, a gente quer curtir, a gente quer esbanjar, a gente quer farra, a gente quer felicidade, alegria. E muitas pessoas foram indiferentes à ação de Deus através de Noé. E o que aconteceu? Quando o dilúvio veio, foi lá e devastou, levou todos, aí morreram. E olha que interessante, os animais entraram na arca e o ser humano não entrou. Então isso mostra para nós que muitas vezes nós somos piores, é triste falar isso, mas somos piores que animais. Por quê? Os animais conseguem, A ave, por exemplo, sabe quando está, vem chuva, voa para um outro lugar, busca abrigo. E nós passamos indiferente. Poxa, mas está chovendo hoje. Que chuva é essa? Olha só, é Deus me punindo, me castigando. Meu carro foi então ali, encheu. Teve enchente ali e eu não passei. Perdi meu carro, perdi minha casa. Ora, nós devemos também saber interpretar. Porque Jesus não engana ninguém, Ele é claro, é transparente, E Ele quer que nós também estejamos cientes, de tudo aquilo que está para acontecer. É por isso que Ele então envia sinais, pessoas que falam, que são a sua voz para nós nos dias de hoje. Então Ele compara no tempo de Noé, e olha só, vai dizer ainda, que os homens vão trabalhar, 2 homens vão trabalhar no campo, e olha, um será levado e o outro será deixado. Mas por que? Deus então é indiferente para com um com o outro? Não, porque um está se preparando, um ali buscou, se corrigir, buscando a santidade, melhorar, mudar. O outro não, o outro é indiferente, esperando então terminar o final de semana, chegar sexta-feira, sextou, e vai então para as baladas, bagunça, é indiferente. É por isso, olha só, 2 pessoas que podemos então também nós, tomar partido tanto para as coisas de Deus quanto para as coisas do mundo. Um aqui escolheu as coisas de Deus, foi levado, o outro ficou. Olha só, mais uma vez também aqui, 2 mulheres, estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada também. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia o Senhor virá.
E aí nos chama a atenção compreender isso, né? Porque se nós soubéssemos no dia que o Senhor viria, ficaria fácil. É como o ladrão, né? Olha, eu sei que no dia tal, na hora tal, o ladrão vai vir em casa. Aí você faz o quê? Já deixa a polícia atenta, fala para ela, olha, o ladrão vai chegar dia e hora tal, estejam preparados. E eu não vou estar nem em casa, mas eles vão vir. Então ficaria fácil. Mas nós não sabemos a hora, o dia, podemos ser surpreendidos. Agora, o que vai então ali nos afetar é o quê? Se nós estivermos de fato preparados, vamos estar tranquilos. Porque se não estivermos preparados, vamos ficar como muitos, infelizmente, ainda são no dia de hoje. Pessoas, por exemplo, que perdem o seu ente querido, né? Vão lá, aquelas pessoas que esperneia, que berra, que grita. O porquê disso? Ora, fazendo uma leitura, a maior parte das pessoas não teve coragem de poder então ali perdoar aquela pessoa. Não teve coragem de dizer para ela que ama ela. Não teve coragem de dizer ali o quanto ela é importante. E agora, ali no caixão, tenta dizer, mas a pessoa faleceu, partiu. É tarde agora. Então nós não podemos perder tempo, porque não sabemos o dia e a hora. E a pandemia nos ensinou isso. Quantas pessoas, né, que nós imaginávamos vai viver por tanto tempo e foi levada. Hoje não está mais entre nós. Então, meus queridos amados irmãos, o tempo que nós temos é o hoje. E o hoje nós queremos ser a diferença. E para ser a diferença, eu preciso ir para a casa do Senhor, eu preciso ir também lá em casa, eu posso também me encontrar com Deus lá, mas eu preciso buscar essa melhoria contínua, não é somente no ambiente de trabalho, mas na nossa vida também, para que assim então, o Senhor quando chegar, Ele nos encontre preparados para podermos então adentrar o grande festim da eternidade. Esse é o desejo, esse é o caminho que cada um de nós devemos trilhar. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos aproveitar esse tempo do Advento, esse novo ano, esse novo tempo, essa nova vida, que nós possamos então nos abrir para esse novo, e não tenhamos medo, o que vem de Deus sempre é o melhor para nós, e que nós possamos fazer a escolha, optar pelas coisas de Deus e não as coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras, agora as coisas de Deus, essa permanecem e ficam para sempre. A nossa irmã que nós estamos celebrando hoje o 7º dia, nós lembramos ela do quê? Das coisas ruins? Não, das coisas boas. As coisas boas ficam, marcam, permanecem. Agora as coisas ruins passam, ninguém lembra, todo mundo se esquece. Então, que nós possamos optar pelas coisas boas da vida, porque com certeza isso é o melhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.